Olá, olá, Malembe, Malembe. O seu podcast quinzenal está de volta depois de 15 dias, né? Eu iria dizer depois de um tempo de aula, mas depois de 15 dias, né? Fica melhor depois de 15 dias. Não só. Pessoal, hoje vamos ter um convidado muito especial. Fiquem ligados que isto promete. Mas, acho que todos os nossos convidados são especiais. Claramente. Todos são especiais, claramente. Mas ao meu lado tenho a doutora que esteve nas ilhas de Bijagós, né? Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Fiquei muito feliz em saber que sentiram a minha falta. Isto porque vi uns comentários no último episódio a dizer: é tão bom ter-te de volta, Petra. Sentiram a minha falta naqueles 2 episódios que eu estive ausente, não é? Eu sei que aqui com estes 2 não fica tão bonito quando eu estou aqui. Não, fica lindo, não fala assim, fica fofinho. Mas tens que apresentar em crioulo da Guiné. Oh, Rô, sejam bem-vindos a mais um episódio e vai ser um prazer estar aqui com vocês. Ao meu lado tenho o JPP. Espero que esteja tudo bem, esteja tudo numa boa. Quero pedir à nossa produção para trocar a marca da água que estão servindo aqui para os nossos entrevistadores, que eles estão tendo uns delírios aqui, que é uma coisa impressionante. Olha, muito bem, você hoje é nosso convidado especial, porque temos um convidado que você vai descobrir muita coisa e vai, né, ficar por dentro de muita informação. A partir de agora, Malembe, Malembe no ar. A Petra, que esteve viajando, onde é que ela esteve? Mas eu no último episódio estava aqui. Sim, mas agora, depois da viagem, estás cá, queremos saber... Gente, vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Vamos lá. É isso que você vai apresentar. Lança a pergunta do convidado anterior. Hoje você faz tudo. E hoje temos aqui connosco o senhor... Elvio, muito prazer, obrigado. É um prazer estar aqui no vosso programa, Malembe, Malembe. E espero poder partilhar mais vezes e estarmos mais vezes juntos. Obrigada pela tua presença. Nós aqui temos uma dinâmica em que o convidado anterior deixa uma pergunta para o convidado seguinte sem saber quem é. Okay. E tu depois no final da entrevista, do nosso podcast, vais deixar uma pergunta para o próximo convidado também sem saber quem é. Obrigado. Então temos aqui a pergunta do pastor Augusto Souza, que foi o nosso último convidado. Ok, bem, o meu nome é Augusto Souza, como já tive a oportunidade de dizer, eu e a minha esposa Sâmia Souza pastoreamos a igreja Zoe aqui em Lisboa, e a pergunta que eu deixo para o próximo convidado ou convidada é a seguinte: se tu soubesses que tens uma semana de vida, que tipo de vida seria a tua nesta última semana? Profundo. Vê lá o que você vai dizer, Elvio. Vê lá. Não, de facto é uma suspensão curiosa, porque a dada altura alguém que vai pensar emotivamente, ou seja, o ego, né, o emocional está alterado, porque é uma notícia de que de repente, olha, tu... Há uma pressão, né? Só tens até para a semana, né? Por esse lado, acho que eu tentaria manter toda a calma possível e fortificava também a minha aliança com Deus, né? Esses 2 aspectos. E depois ia ter uma parte meio louca que ia ser: quero fazer tudo porque já estou a morrer. Ou seja, e o querer que é ter tudo? As ilusões, né? Quero isso, quero aquilo, para curtir de tudo, e quando chegar ao fim acabou. Não seria contraditório fortalecer uma aliança com Deus e depois curtir Sim, tudo? E o lado, porque nós somos de uma natureza pecaminosa. É claro, quando existe o lado bom, nós temos que contar com ele. Mas nós temos que nos lembrar que a nossa natureza é aquela pecaminosa. Então, quando nós contamos com as coisas, nós conseguimos calcular bem as coisas. Então, sabendo de que iria precisar desses aspectos para viver em comunhão com Deus, que era o meu fortalecimento, e as fraquezas. Tinha que haver alguma. Podia terminar então, aqui já. Também iria foi das melhores afirmações que eu ouvi aqui nesse podcast. Foi sua, Elvio. Eles não concordam, mas tudo bem. Também iria priorizar as coisas piores. Quero isso, vou precisar disto, olha, eu adoro aquela atriz ou aquele ator e vou fazer isso. Muito bem. Fazer como se fossem os últimos dias da minha vida, mesmo que por sinal depois recebesse uma resposta de que não e que pudesse sair a vencer porque tem como aliança a Deus. Também é uma opção poder não morrer, né? Claro. Com fé em Deus
né? Todo milagre é possível. E você sabendo que em uma semana você não está aqui, realmente convém você fortalecer a aliança com Deus, né? Vai lá, você encontra mesmo e já está com a aliança fortalecida. É verdade. E o caminho, né? A vida segue. Agora, nós também não podemos só ir ter com Deus quando nós necessitamos dele. Nós temos que procurar até quando estamos bem equilibrados, até quando sentimos que estamos praticamente bem nessa aliança com Deus, que nos cria uma certa harmonia interior. Equilibrado. Na tua opinião, hoje em dia, é fácil, é difícil estar equilibrado no meio de tanta loucura? Com Deus? Com tudo. Com tudo. Isso chamaríamos, por exemplo, aquele programa Visão Águia, né? Eles falam de que nós temos, de facto, esse dom de estar afinados, mas são raras as vezes que vamos estar afinados e não vamos permitir que alguém chegue e desafine. Então somos como os instrumentos. Eu posso afinar agora uma viola aqui no estúdio, mas para a semana ou outra semana, quando chegar, ela naturalmente, com os ventos, umidade, frio, todo esse processo e os dias, ela vai desafinar naturalmente. Então nós somos um bocado assim quando afinamos a visão da águia, né? É claro que também temos hipóteses de perder e de jogar tudo a perder. Mas quando valorizamos, de facto, jogamos menos a perder do que aqueles que não querem sequer vencer, né? Que é o oposto. Porque aquele que quer vencer ainda tenta uma aliança com Deus. Agora, aquele que não tem essa aliança, nós falamos dos últimos dias da palavra de Deus. Ou seja, vivemos num momento em que temos que estar em comunhão com Deus. E se esse fortalecimento, essa comunhão, se não for diária, é claro que as energias tão negativas que vivemos nos tempos de hoje podem nos tomar, né? É só guerras, egoísmo, traições, violência. O cenário que vemos há mais de 20, 30 anos, violência, e não conseguimos ver um mundo em paz, apaziguado, normal. Parece que as coisas estão ao contrário. Isso acho que todos temos essa noção, mas como é que podemos curar isso? Só com o tempo, porque o mal já foi feito. E a música? A música cura? Sim. A música, como os livros e a palavra, alguém a falar para nós, né? A esperança de um pastor, de um padre, né? De facto, a palavra, a interpretação tem o poder da cura. E a música tem isso porque tem a palavra, né? E nós, cantando com fé, interpretando com força, nós conseguimos chegar, né, do outro lado, que é a perspectiva que nós temos quando estamos por dentro. E então, na música? Acredito na cura da música, sim. Na fé. A música. Na purificação. Exato. Acaba por ser esse refúgio de cura que às vezes fazem busca? Eu não diria que como quanto a Deus, mas tem outra particularidade de um contador de histórias também. Tem essa capacidade de louvores, né? De cantar com Deus e saber que isso vai fazer efeito. E quando Deus chega e tu sentes aquele efeito que Deus trabalhou naquele bocadinho que nós fazemos, cada passo que nós fazemos, nem que seja um bocadinho. Se a intenção chegar, então nós sabemos que Deus viu, Deus apoiou, nós conseguimos ter resultados. Então é porque Deus existe, Deus pôs a mão nisso. Agora, quando nada fazemos, o mal se propaga. E nós ficamos de braço cruzado a dizer que temos fé em Deus e não mexemos nem um dedo. Então isso não chamaria de fé. Então para que as coisas aconteçam, nós temos que fazer algo. Nós temos que em primeiro lugar, ter uma boa relação com Ele. Em segundo lugar, a noção da força e da força da cura, né? Que a palavra de Deus tem. Sabes, quando estamos a ter pesadelos ou isso, uma simples oração, até com um irmão que não estudou, que não terminou os estudos bíblicos, pode nos fazer bem. Podemos ter um bom sono hoje à noite.
Então, porque Deus não interage só com as carteiras ou com os estudos que nós absorvemos, que nós temos, mas através da nossa força interior, da nossa fé, da nossa crença. Falando da música, como é que a música entrou na tua vida? Foi uma coisa muito bonita. Eu dizia sempre assim: eu não quero ser presidente, eu prefiro ser cantor. Só que eu me esquecia de uma coisa: ser presidente e ser cantor, para os dois existe um sofrimento. Ser famoso. E como os atores, e vice-versa. E eu me esquecia sempre dessa particularidade. Hoje, se eu soubesse que gostasse tanto da música como detesto a fama, não seria músico? Sim, quer dizer, detesto a fama, mas amo a música, né? Mas eu não faço música pela fama, ao contrário de alguns artistas que fazem música pela fama. Eu faço música e depois me tornei famoso por ela e estou a me habituar a lidar com o meu público, porque é complicado. Nós às vezes queremos ir para aqui, para a esquerda, falar com alguém, mas chega alguém da direita e corta, e aquela pessoa vai-se embora, e depois tu não sabes quando é que vês direito as pessoas ou qual é o momento certo para as tuas coisas. Então a música tem sido uma fogueira em que estamos todos à volta dela, sem luz, né? Em que partilhamos pedaços, trechos da vida de cada um nesse livro musicado. Isso faz-me lembrar, tem uma música dos meninos à volta da fogueira. E há essa percepção. Acho que até está ligado à Benguela, acho que título. É, o Meninos do Ambo. Meninos do Ambo, isso, não é? Meninos do Ambo. Este é o Rui Mingas, não? Então é isso. Para mim, a importância que ela tem é muito profunda. Claro, há um tempo antes não tinha uma percepção tão presente como tem hoje da música, mas é algo que nos modera, nos transforma. Também é uma boa razão para falarem mal ou bem de nós, né? A música. Mas acima de tudo, eu penso que nós temos que ter uma preocupação enorme como movimentar, né? Como contar essas histórias e como tornar as pessoas influentes nesse mesmo projeto. Como é que as pessoas vão se identificar com aquele livro, com aquela música. Então eu procuro contar as histórias de que vou vivendo. Para quê? Para contar com mais autonomia e mais seguro dos tempos novos, daquilo que podemos viver hoje, não ontem. De ontem para hoje nós fizemos o amanhã, né? Então vou olhando assim com essa perspectiva de crescimento e de responsabilidade. E como é que foram os primeiros passos foram muito sítio em que não tinhas grandes apoios? Foram muito maus, mas foram bons porque mesmo assim, com aquela capacidade de escrita meio infantil. Começaste com que idade? 11 anos, 12 estreiei, 1996. E eram letras de rap, né? E já sabia fazer um corinho ou outro, muito novinho. Já fazíamos os nossos beats, pedíamos as nossas ideias ao produtor, já produzíamos. E tivemos a sorte de ser o melhor grupo da província de Benguela nessa altura. Intitular, o nome do grupo era Black Soul, era uma jovem, KLG, que era a nossa jovem que nós investíamos, né? E por acaso não era a mais nova do grupo, mais nova era eu. Ela deve ser aí a segunda mais velha do grupo. Era o Walter e era o AG, o primo. Fizemos esse grupo, tivemos a sorte de ter o patrocínio de apoio, o patrocínio da TPA, como campeões, grupo campeão neste ano. Ofereceram-nos dois videoclipes ou 3 das nossas únicas músicas que nós tínhamos gravado. E nós fomos na Esperança, aquela chefe máquina antiga. Fomos para a praia, fomos dar uma volta enorme ali no interior da Baía Azul, e aqueles lados do mar que não íamos sempre, porque o nosso mar mais próximo era a Praia Morena. E pronto, conseguimos vincular bem esse início.
Quando vimos para cá em 1998, já éramos conhecidos como um grupo de hip-hop. Ok. Como é que foi essa transição de Portugal, de Angola para Portugal? Foi normal, tipo, já sabíamos que temos a responsabilidade com o público de falar sobre nossos projetos. Quando nos conhecessem na rua, tínhamos que falar e coisa. Só que era no tempo das cassetes. Então eu lembro, pronto, isso também aqui fica aqui como uma recordação nossa. Empresta essa cassete a um familiar e ele pegou a cassete, houve o tempo que ele precisou, e ele a fazer uma limpeza no carro, pega todas as cassetes que não prestavam, inclusive a minha que era emprestada, e deita fora. Epa, ficamos tão chateados, não mais por ser uma pessoa da família, estás a ver? Ele também, pronto, depois chegou-se e pediu-me desculpa, disse que não estava nervoso também com outras situações e não conseguiu gerir. Então sabíamos, olha, daqui para frente é uma outra etapa, vamos esquecer essas músicas antigas, esse grupo antigo, e vamos fazer uma coisa nova. Foi quando comecei com o meu irmão, os dois elementos ficaram por Benguela. Eu e o meu irmão éramos um grupo chamado D&D. Começamos por interpretar já cá, gravados na Energy Team, Chitãozinho e Chororó. Aquela música... No Rancho Fundo. Quando você vem para passar o fim de semana. Mas assim, uma quizombada. Está tudo bem. Yeah. Fizemos uma quizombada, pusemos os nossos raps. Estava um produtor muito bom, cubano. Então, com aquelas malhas cubanas. Fugimos bastante do samba. Ficou um kizomba interessante. Mas isso não eram ideias nossas. Era a ideia do nosso produtor. E o que eu digo, às vezes há coisas que nos fizeram descer de nível, mas mostramos que nós somos humildes, que soubemos ouvir aquelas pessoas que estiveram connosco no início de carreira. Então, desde aí, continuei com ele, fomos gravando, comecei a produzir nessa mesma produtora chamada Energy Team. Eu não queria muito começar uma carreira solo, porque estava bem com ele, me sentia... Quando vamos cantar e sentimos que estamos sempre bem, a presença dele me fazia sentir seguro. Talvez por ele ser meu irmão mais velho também. E quando comecei a ver que a vida dele estava completamente a descarrilar para uma outra área, né, para além da música, eu comecei a perceber que eu ia ficar praticamente sozinho, como foi o caso depois de começar uma carreira como Shimoama solo, sem ele, e poder ter ele uma segunda voz ou outra, um apoio outro de voz, mas não poder ter ele completamente no projeto, né? Então começamos a deixar nossa dupla e eu fui começando a ser assumido também pelo grupo como o rapaz do grupo, dos dois irmãos, que tem mais talento. E eu não partilhava a música com mais nada. Acordava, tinha o nosso piano que nós compramos com a nossa vaquinha, do meu primeiro trabalho que eu encontrei-lhe. Do meu primeiro ordenado, tirei uma metade, ele tirou uma metade e compramos aquele piano. Então, como ele não tinha tempo de tocar, eu ficava a fazer os nossos beats, letras e tal. Quando chegava, eu mostrava: o que é que a gente disse? Oh, bem fixe, eu gosto bem. E essa? Não, essa eu gosto mais. Então escolhíamos. Depois chegou a dada altura, estávamos em casal de câmara, o produtor ligou-nos: olha, Elvio, tu vais começar a trabalhar aqui e quero que venhas com o teu irmão para mostrarem as vossas músicas, para ver se começamos a gravar também o vosso projeto, ou vocês vão ter que se deixar e coisas como grupo e cada um seguir a sua carreira solo, porque hoje em dia os grupos também não estão a dar grande coisa, né? É claro, se tu como empresário vais contratar um grupo, só a passagem deles já são 4 vezes 4, tudo vezes 4, alimentação vezes 4, estadia vezes 4. Nem sempre compensava levar um grupo. Muitas vezes mais valia levar 3 ou 2 músicos a solos ou 4 e ainda assim ficava praticamente a mesma coisa. Yeah. E perdi-me um bocadinho.
A pergunta era a questão da transição, depois Sim. agora que estavam os dois já a produzir aqui em Portugal e quando tu estavas a dizer que sempre relutaste um bocadinho em depois ter a tua carreira a solo. Não sei se agora ia passar para esse momento. E a fazer essas produções de 98 para 99, ele falava-me em apresentar o Paulo Flores pessoalmente, falava-me de outros artistas que eu tinha a conhecer, que iam adorar. Eduardo Paim, conheci, na altura todos ali naquele estúdio. E eles todos falavam, não, de facto, o Elvio é um rapaz com muito talento. E eu estava a produzir, os colegas... Mas você não concordava com essa opinião? Eu concordava, mas eu quis produzir mais do que na altura quis produzir mais do que me autoproduzir. Então escrevi para muitos artistas, dirigi, fiz coros, toquei para eles. Até que eles depois dizem, Elvio, mas tu estás aqui a dirigir a minha voz. Isso foi a Eneida, foi o Mauro Ivan, o filho do Nando, falecido Nando Quintal, Deus o tenha. Eles dizem, mas Elvio, tu estás aqui a dirigir. Pô, tu já ouviste a tua voz, não? Eu ficava, pronto, está bem, depois vamos ver isso. Não, mas Elvio, tu não podes ficar sem gravar, não faças isso. Tu cantas muito, meu. E eu, ok, está bem, vamos ver. Até que a equipa se apercebe e me faz um convite. Olha, eu já trouxe aqui o pessoal, não podes ter um disco de samba sem este homem aqui, que é o Paulo Flores, né? Eu também sou muito fã disso, gostava muito da música dele. Então aceitamos o desafio de começar a gravar. O que é que eles me passam? A música do Bonga, Monanguichissa, que fala Kaluken Ngolofua, que o meu filho morreu, é um lamento. Uma música super cantada no musical angolano internacional. Sim, acho que foi essa com o Will Smith partilhou, não? Uhum. Foi a minha primeira música a ser gravada, produção deles mesmo, o Tio Pacas, o Ciro Cruz e o Paulo Flores. Uma coisa que eu encontrei deles. Eu cantas isso. Ele começa a fazer a Patrícia Faria na altura, mas já estava a fazer esse álbum. Estávamos a fazer o Cacimbos, disco de Carlos Ferreira. Tivemos a participação de Carlos Carmo, uma gama de artistas do Brasil, Portugal, Yura, onde eu pude cantar o Memórias de Nós, que foi a minha segunda música a ser gravada. Que, tipo, eles falavam que eu tinha que cantar música séria, assim, tipo uma viola, uma voz e uma letra forte. Então acho que ali acertamos bem. Após essas músicas, uma em quimbundo e uma em português, que era textos, poema de Vinícius de Moraes, surge a oportunidade então de começarmos a trabalhar o samba, o Mushimawame. Mushimawame, o que é que eles queriam? O que é que queres nesse samba? O que é que queres? Eu disse, olha, eu quero isso, quero falar da minha história. Então contei o livro para eles, o Paulo escreveu, tínhamos uma melodia inicial do início da música e ele pediu todos os dados que precisava para aquela música e leva para casa. Nós todos ansiosos, ok. O Ciro olhou para mim e disse, olha, tu fica calmo. Tu quando ouvis a tua música, tu não vais reconhecer. Eu disse, ok, está bem. 1 ou 2 semanas depois ela aparece com a música a tocar na viola. Nós ficamos apaixonados. Poxa, ai meu Deus, é aquela música. Vamos gravar isso. Começamos logo a captar. Inclusive a voz dele guia lá, como esse mestre do samba que ele é, né? Viu muitos cantores de Angola e fiz. Eu também comecei-me a soltar. Eu disse, pá, tinha isto, tem isto. Fui buscar as minhas composições que eu fazia e ponho na grelha do disco de quantas músicas eu tenho, quantas músicas eles têm que eu posso interpretar, quantas produções, quantas não sei o quê. Então eu tinha muito trabalho a fazer aí. Fiz esse trabalho. 2003 finalmente tínhamos terminado de gravar o álbum. Em dezembro vou com o meu pai ao Reino Unido pela primeira vez e vou a trabalhar numa fábrica, porque assim a música dava, mas não dava muito dinheiro para fazer compras, depois ia aparecer para a televisão e tinha que estar todo XPTO e não tinha sequer dinheiro para poder investir na imagem. Então bastou aquele único mês, na altura ganhava-se muito bem, era semanal. Fiquei esse mês,
na empresa Bernardo Mateus, que produtores de Peru, os maiores de dezembro. Fiz essa parte e tal. E lá consegui fazer as compras. Eu comprei um violino nessa altura também, que até hoje ainda toco um bocadinho. E lá voltamos para cá, ou seja, para aqui em Portugal, faço algum marketing do projeto inicial e depois vou fazer o lançamento para Angola, onde fico mais algum tempo. Que aí 3, 4 meses só fazer marketing do álbum Shimoami. E posteriormente voltei, quando começo a gravar a Lua Dela, e começo a fazer concertos aqui, como é Alcochete, Margem Sul, Barreiro. Tínhamos noites especiais nossas do nosso grupo, que era o Mussulo, o Luandinha, na altura. Foi suficiente para sermos conotados. Até que Lua Dela, em 2007, já com uma receptividade diferente, porque já não tivemos o apoio do Afonso Quintas, por exemplo, não tivemos o marketing que tivemos no primeiro álbum, então havia pessoas a falarem do álbum como se fosse um álbum fraco. Nós temos plena noção de que o álbum é bom. Portanto, se não começaram a ouvir esse ano, vão começar a ouvir o ano que vem. Não temos pressa. E justamente depois começam a chamar por causa da música que abre o álbum Lua Dela, que é o Coisas Nossas. Eu disse, olha, está aí a prova que eu disse que um álbum é sempre um álbum. Não, de facto, gostamos e tal. Faço o single, participações desde DJ Zunga Zunga, no DJ Picante, o salvo erro, se alguém pode me ajudar, o Dias Rodrigues. Gravo com o DJ, este outro DJ também muito bom de samba, Chico Viegas, a Medley Bow, que é uma música uma episódio em que entram 3 temas antigos da Angola, né? Ou seja, de Ruca Vandune, Paulo Flores e Ricardo Abreu, em que eu canto sozinho e ele com aquela mistura e produção, né? A acompanhar. Fiz Punidor, portanto, Tenhari, o disco Tenhari, que é uma música que foi após a minha separação, que fala desse aspecto da separação. Se vires a minha vida, lhe diz para voltar, já não tem farinha, lhe diz para voltar, uma coisa assim que ele criou, a olhar para mim e a ver o meu sofrimento como colega, escreveu e bateu certo com aquilo que eu estava a passar. Então interpretei estes álbuns todos com eles, né? E em 2014 lanço 2 músicas, que é o AU e o Saudades Tuas, gravado no Lubango, no Kingston Studio, com o boss do game e o Peter Crush. Depois venho para cá, começo a preparar o Baía dos Amores em Luanda, começo a fazer um álbum em Luanda novo, com a perspectiva de lançamento breve, porque não havia um álbum naquele espaço de participações. Cantei covers, cantei Papas na Língua, cantei sobre convites, né? Depois do Prazer, cantei Santos e Pecadores, em Kizomba, Não Voltarei a Ser Fiel, cantei Burburras de Amor. Nessa fase, aquele espaço, não havia um álbum do Elvio, mas havia o Elvio em vários álbuns de artistas portugueses, angolanos, internacional. Então saio em 2018 com o Baía dos Amores, com o álbum... Você gravou o Burburras de Amor do Juan Luis Guerra? Gravei. Mas é em versão... Pela Vidisco. Não, mas é em versão Kizomba? Como é que... Em Kizomba. Normalmente as nossas versões dessas músicas muito conhecidas têm que ser notadas. Então fomos sempre aquele ritmo. E como é que foi a aceitação? Olha, por acaso o Burburras de Amor foi uma coisa brutal. Eu nunca vi igual. Porque depois o Fagner também gravou no Brasil, né? Fomos gravar ao Porto, fizemos videoclipe no Porto com a iPlay da SIC. Fizemos um videoclipe maneiro. Eu nesse dia até aqui dizer, nem dormi,
Eles estiveram a usar colírio, a tratar dos meus olhos e tal, a manhã inteira. Depois tiramos a tarde para gravar, tiramos um dia. Mas você não dormiu por quê? Tinha ido cantar o dia anterior. Tinha ido cantar no Number One. Foram momentos giros. Então termino o Baía dos Amores, que é um disco com 14 faixas musicais, a contar de com vez em 2018. Um ano depois tinha um álbum, sabendo que o álbum editado foi o Baía dos Amores, tinha um álbum que não tinha formas de editar fisicamente. Então fiz um lançamento assim mais curto para que as pessoas possam acompanhar, porque é muito pouco tempo do outro álbum. Então 2018 Baía dos Amores, 2019 Blackjack One, que é um álbum praticamente que pouca gente conhece, e isso é importante existir na vida dos artistas. Nem tudo nosso tem que chegar logo ao topo, tem que ser aos poucos para selecionar e selecionando. Então foi o que aconteceu naturalmente nesse álbum. Até chegar agora 2026, pego em todas as músicas que restaram dos projetos que eu estava a fazer em Luanda, que é o Baía dos Amores. Baía dos Amores é um projeto praticamente duplo com o Blackjack One. Recupero todos aqueles ficheiros e começo a fazer o Tua Pandula Sukuyange, que é este álbum de 2025. Estreou 5 de dezembro do ano passado, que é um álbum que visa a contar a continuação dessa história, né? E por vezes as pessoas chegam e dizem assim: tu deixaste de cantar? Por quê? Como se tivessem certeza que eu deixei de cantar. Então às vezes hoje em dia é mais fácil, mesmo que não tiver a andar com um disco, olha, vão às redes sociais, entra ali nesse canal, faz isso, visita isto, vê lá, tu conheces isso e tal, e começam a passar mensagem para que o meu projeto não passe despercebido. E aí, Baía dos Amores, Tua Pandula Sukuyange, quer dizer em Umbundo, obrigado, meu Deus. O disco abre com um tema que é o número 0. Começamos com um conceito novo. Nós, neste álbum, Tua Pandula Sukuyange, começamos a contar do 0. Eu não sei se já vi casos assim. A primeira faixa é a faixa número 0. Porque nós não criamos 13 músicas. Então, se eu tiver 13 músicas e contar do 0, eu tenho 12 músicas. Né? Nós andamos um bocado mal habituados. Então, era a desculpa perfeita para ter essas 13 músicas e ainda assim só ter 12 músicas, né? Contando do 0. Porque os discos começam do 1, 2, 3 e esquecem sempre o número 0. Então, mas isso é superstição? Por que você optou por isso? Nós criamos uma jogada de marketing? Criamos sempre coisas novas, mesmo a lançar. Por exemplo, o Baía dos Amores foi um álbum que criamos uma área pequenina, assim, branca, em que pudesse ter um autógrafo. Okay. Não há álbuns, porque nós temos que pegar aquele coisa, o branqueador, fazer um efeito branco e depois assinar. Então, em vez de usar o branqueador inspirado numa história real, eu disse: não, eu quero esse espaço como se tivesse aqui o branqueador para assinar, e já lá com a minha assinatura, para assinar para cada indivíduo que adquirir a obra. Então, nesse álbum Baía dos Amores, criamos esse espaço de assinatura. E neste álbum começamos as músicas do 0. São coisinhas pequenas. Sim, mas Elvio, as coisas mudaram muito, né? Porque hoje é tudo no streaming. Temos que ser muito criativos, sim. E enquanto você lançava um álbum e o álbum durava algum tempo, e às vezes muito tempo, hoje tudo é instantâneo, tudo é efêmero. Muito, muito rápido. Como é que você consegue usar de criatividade num mundo tão veloz? Eu faço da criatividade a verdade. Fica mais fácil, né? Olha, eu passei no sítio tal hoje, aconteceu isso e tal, aconteceu isso, e escrever aquilo e retratar aquilo. Então assim já não consigo só simular ou contar histórias criadas, né? Fictícias no mesmo. Algumas são fictícias por termos de criatividade, mas na sua maioria essas letras são inspiração de momentos vividos e reais, para que haja mesmo essa notoriedade de
de visibilidade, né? Visualização. E até para que haja um conteúdo, né? Porque você ouve muita gente cantando aí coisas que nunca viveram. Sim, já, quer dizer, criam, né? É fictício. Yeah. O que é que mudou na tua forma de fazer música desde que começaste até hoje? Acho que estou cada vez mais eu e não levo um emblema de semba na testa nem de kizomba. Porque eu penso sempre aos meus fãs que hoje são bem Mushimawame, o disco Mushimawame, os outros álbuns todos, e que não me classifiquem só como um artista da terra e de semba e de benguela. Tu quando estiveres a ouvir o meu projeto, tu vais ouvir coisas de que não são só nossa identidade dali daquele lugar, né? Vais ouvir coisas que têm uma identidade internacional. E por que essa parte do Elvio, em particularidade, não é ressaltada? Esta é a minha curiosidade. Por outro lado, noto que nós africanos conotam muito como um projeto africano de benguela, né? Quando eu até comecei a construir esse projeto cá, nem foi em Benguela. Benguela fizemos aquele início de rap, produtores como o Tonton, produtores como o Querido, que nos pegaram ao colo, devem ser mais velhos que eu também. Se eu tenho 42 anos de idade, o Tonton deve ter 45 ou 44, o Querido deve ter 47, a 50. Então, depois daí, a fase mais interessante em que eu consigo algum sucesso e multiplicar mais conhecimento foi esta fase do disco a solo cá em Portugal. Então esse disco a solo não traz só kizomba, não traz só semba. A pergunta que eu deixo no ar é por que sou sempre conotado como essa música africana? Por outro lado, sinto uma vontade enorme de me expressar, de expandir o meu talento. Gosto de cantar fado, sei cantar rock, sei cantar rap, gosto de kizomba, gosto de semba, adoro um slow, cantar um slow, uma música calma, mesmo que seja do miúdo de Benguela, não tocam porquê. Né? Portanto, a mensagem chega, está em português, a nossa música tem que ser mais ouvida, mais expandida. E deixar de conotar como um projeto tipo seco de Benguela, né? Como um projeto seco de Angola. Elvi sempre foi muito mais que isso. Por exemplo, eu nunca ouço a tocar um Elvi, que é uma música que fala da própria terra, mas é uma música, é um world music. A viola assim meia bossa, jazz, e é uma das músicas que eu sempre gostei. O Memo, nunca me falam do Memo, do Baía dos Amores, que é uma música calma, que fala do mar e da vida do pescador, quando o pescador vai para o mar e quando volta, aquela fatiga, aquele cansaço, a música consegue transmitir aquela energia de que há uma ligação com a pesca e com o sol e pronto, são coisas que eu acho que não são dali daquela terra, são coisas de fora, que nós aprendemos aqui fora. Então acho que esse Elvio tem sido muito escondido. Esse Elvio estrangeiro, que tem R&Bs, que tem souls, que não sei, ele tem sido muito escondido. E eu acho que devemos olhar mais para esse aspecto. Por outro lado, não tenho preconceito que olhem assim, mas queria que estivessem mais preparados para aquilo que eu sou musicalmente. E o que é que tem falhado para não olharem desta forma? Seja, eu acho que é um problema de identidade mesmo, é nosso, é africano, né? Quando quem conota desse jeito é o próprio angolano ou africano, mas também ele é que me põe em cima, né? Ele é que diz, então, mas todos estão a olhar para mim, mas ninguém está a dizer nada. Ele como lembra-se de mim, a única pessoa a despertar todos de que eu sou o fulano de tal. Eu às vezes também não me sentia muito bem. Mas depois, mas vocês não estão a ver quem é esse gajo? Mas você, filho da caixa, vocês não estão a ver quem é esse gajo, rapaz? Ele está a dizer, deixa estar. Ele não quer. Por que é que ele não quer? Porque ele tem orgulho de mostrar esse indivíduo. É um porque ele está a associar a terra, né, e a cultura
musical que esse indivíduo tem, é a cultura que ele se identifica. É um orgulho cultural. Yeah. Isso é giro. Agora, e essa parte de que nós temos luz, a ligação com Portugal, com o fado, com a música internacional, quem é que puxa? Eu, por exemplo, já pensei, por exemplo, em pegar 10 ou 20 temas meus nessa linha e espalhar para as rádios portuguesas que não passam Kizomba e brasileiras. Mas, peraí, aqui, agora está aqui uma coisa. Aqui ouvimos o Ovo a cantar Samba, mas aqui o Ovo está a cantar isto. No final é só passar o Jota, ele espalha. No final é um cantor do mundo. Nós não, porque lá nós tocamos música aqui, muita Kizomba e muita música brasileira. Yeah. Mas eu falo da outra particularidade que o Elvio tem. Quer dizer que aquilo praticamente foi feito. Tu sentes cheiro do Brasil, sentes cheiro da América, sentes cheiro... É uma música que é do mundo, né? E essas músicas minhas são guardadas. Esta parte eu não entendo porquê. Mas gostaria que se abrisse mais. Por exemplo, olha, Muximama tem 10 mil visualizações, ou 30 mil, milhões, ou não sei quanto. É tripla platina. O que é que eu vou fazer com uma tripla platina, sabendo que aquela música escondida dele nem sequer tem uma platina? E é boa. Tens que atirar no TikTok para virar três, para viralizar. Para aquela música que já é platina. Mas esquecem desta música que não é platina. Então essas músicas é que eu falo. Essas músicas é que eu queria que fossem mais conhecidas. E quando pedirem para compor, podem ir ao meu álbum, podem cantar aquelas músicas que eu componho. Podem cantar, porque o álbum Muximama já tem quanto tempo? Portanto, nós estamos a falar de 22, por aí, não? 20 e tal anos, não? 23 anos. 22, 20. Faz 23 anos esse ano. É? Mas é uma música intemporal, né? Yeah. Agora, em vez de vão querer buscar sempre aquela música mais conhecida. Mas o álbum está recheado de coisas giras. Tem músicas, por exemplo, tu podes colocar numa voz feminina, podemos produzir, fazer. Né? Então sinto falta dessa particularidade do álbum ser mais aproveitado, né? Porque às vezes só vão pegar 2, 3 músicas e passar na rádio e o resto fica ali. Então, desde o Muximama é que me acontece isso. O Muximama é um álbum com 12 músicas, na qual 5 ou 4 músicas são conhecidas. Né? Agora, tu, eu, nós que ouvimos o álbum todo, nós conhecemos. Mas a sua maioria pensa que é só aquelas 2 ou 3 músicas. Mas, Elvio, você vai me desculpar a minha ignorância, mas tirando raríssimas exceções, a grande parte dos artistas é assim. Lançam um álbum com 12 ou 13 músicas e só conhecem 2 ou 3 porque são aquelas... O primeiro single, o segundo single, o terceiro single e depois são capazes de nem saber que tem mais músicas no álbum, né? Yeah. Nós começamos a olhar formas de explorar. Por exemplo, para um álbum, este álbum que eu apresentei em dezembro, 5 de dezembro de 2025, nós começamos a lançar o single 3 anos antes, 4 anos antes. Ou seja, este álbum já está à dimensão do primeiro álbum quando sai o Sucesso. Porque ele já tem 3 videoclipes, que nem o primeiro álbum tinha 3 videoclipes. Temos um vídeo por sair e esse trabalho estamos a fazer 5 anos antes do ano. Ou seja, o tempo que eu tive em Benguela, só estive a olhar esse álbum. Por quê? O que é que eu ia fazer lá, na província? A produtora, os ganhos, os músicos não têm a cultura de pagar os produtores, né? Então o que é que acontecia? Pediam uma ajuda. Vem o fulano, vem o ciclano, ajuda. Então, para levarem ajuda, ter um apartamento parado para atender aquela gente que não paga, eu disse: aqui só tenho das duas uma. Fecho o estúdio, o meu colega está a abrir, leva a minha informação para lá, fechamos uma parceria, porque aqui eu não estou a ver nada. Então pego o apartamento dos meus pais, né, e alugo, em vez de estar a utilizar o espaço sem rendimentos. Foi assim que eu fechei o estúdio em 2016. Quando fecho, vou terminar o álbum, 18, 19, 20.
esses anos todos antes, vou a fazer esse álbum e tenho um álbum guardado. Portanto, tem esta parte que já saiu, do Tuapandula Sukuyang. E tem uma parte guardada. Estou a falar, por exemplo, da trilha sonora francesa. Fiz uma música intitulada Cor, por causa do racismo. Aquela banda sonora de Pantera Cor-de-Rosa. Ok. Usei aquela melodia, uma música muito antiga, né? E fizemos uma composição. Está no próximo disco, não é este disco. Portanto, este disco está ligado a um outro disco. Tem a participação neste álbum do L.A., além de produtor, também um excelente cantor e um irmão, né? Que Deus, daqueles irmãos na vida, que Deus nos oferece, sentimos que é algo ligado a Deus, à natureza, né? Então fizemos esse projeto. Tive a participação do Nuno Pitt, tem a participação do meu irmão, tem a participação da Ana Jorge, portanto tem a participação de Paulo Flores, tem a participação do Carlos Albano. Agora, o álbum em si sai uma metade fica guardada. Ou seja, neste momento está o Carlos Albano, está o L.A. com samba comigo, intitulado Proeza. Carlos Albano, Terra Longe, que é um tema que falamos da imigração. E a Terra Longe. Ele é um dos melhores cantores da província onde eu nasci. Nós crescemos a ouvir o Carlos Albano, inclusive fazia-nos chorar com aquelas canções dele. É uma música que ele dedica à mãe, quando ele perde a mãe. Eu cresci a ouvir isso e sentimos muito a nostalgia dele e gostamos muito de ouvir. Então, finalmente, tive a oportunidade de canalizar para poder participar no meu álbum. Uma coisa que tu disseste, não sei se posso entrar nesse tema, da questão da fama, que foi alguma das primeiras coisas que tu disseste, que soubesse que a música, não é? Yeah. Amas a música e testas a fama. Como é que foi para ti começar a lidar com a fama? Quando é que tu começaste a sentir que deixaste de ser o Elvio que estava reservado e que passaste a ser o Elvio exposto? Como é que foi para ti esse primeiro impacto e como é que lidaste com isso? Primeiro é tudo o oposto de tudo. Tu não queres falar, não podes falar para cuidar da voz porque vais cantar. Mas alguém está-te a pedir para falar o tempo todo. Alguém que gosta de ti, né? É tudo o oposto. Então nós temos de ser, eu costumo dizer, uma bagagem, um peito, né? Humilde mesmo, de aceitação natural. Eu até quero falar contigo, mas se me chamar primeiro doutor, eu vou falar primeiro com o doutor, depois, ou se me chamar primeiro doutor, eu vou atender tudo por ordem de chegada ou tudo que não sou assim muito pesado, né? Então, tu estás no meio das pessoas, as pessoas não querem saber se estás a falar com o senhor. Vêm e vão falar em simultâneo. Então, se não souberes gerir e se não tiveres aquela calma, tu acabas por entrar em pânico, né? Sei de muitos artistas que sofrem de pânico, fogem dos fãs, né? Fogem para um sítio pequeno para atender as pessoas uma de cada vez, né? Porque é muita gente de uma vez. E é uma grande confusão. Entretanto, fui-me habituando, fui-me refazendo, né? Porque nós temos de ser refeitos. Algo novo que tu estás a encontrar nessa fase da tua vida. Como é que tu vais lidar com isso? Então as soluções vão sendo criadas à medida que tu vais vivendo aquele momento de emoção, né? Como é que eu fazia quando me diziam no início, me custava, doía-me o peito. O que é que levou por que é que tu já não cantas? Mas alguém me perguntar por que é que eu já não canto e eu com um álbum novo na mão, bem, o que é que eu vou responder a esse camarada? Eu tive que formular uma resposta para tudo. Então quando alguém chegar e me disser isso, eu vou dizer, olha, espera aí, eu não canto. Disseram-me isso. Entrem daí no quê? Mostrei, vamos ver aqui. Agora já entro já nas plataformas e ele vai ver já se eu não canto e se conhece aquelas músicas ou não e vai ouvir já as coisas novas. Antes não. Criava uma espécie de um bloqueio em que nós não conseguíamos, pensávamos que as pessoas estão contra nós. Mas não estão. Nós é que não estávamos preparados
para receber aquela informação toda, de repente. Então fui-me preparando e ainda acho que é uma coisa medonha. Porque gerir a fama, para além de coragem, temos coragem, tens que ser muito astuto, né? Por exemplo, queres falar ao telefone, estás cansado, ao momento tu sentes sufocado, vais fingir que vais à casa de banho, vais fingir. Porquê? Para tirares um minuto para ti. Chegamos a esse ponto, então, porque de facto mexe com o nosso eu. Como é que eu estou aqui na casa de banho para fingir que estou na casa de banho porque estou a fugir daquela enchente, daquela procura daquela gente? Então, porque nos incomoda. Mas você não tinha ou não tem uma estrutura que te proteja disso? Eu acho que não há uma estrutura que nos proteja disso. Normalmente tem os assessores que seguram a onda do pessoal, não é? Sim, fala de segurança, essas coisas. Também. Eu tenho uma opinião que o fã é a pior raça que existe. É olhar da pior maneira para o artista. É a pior raça que existe. Por quê? Também porque não podemos olhar assim, né? Mas eu não preciso de fã, eu não sou músico. O fã tem um problema seríssimo. Basta você não tratá-lo ou não recebê-lo uma única vez que você deixa de ser o ídolo dele por causa disso. E o fã amigo? Não é? O fã amigo. O que é o fã amigo? Eu estava na discoteca a cantar, né? Com a banda. Uma discoteca tem um sítio pequeno. Veio muita gente que não conseguia entrar porque a discoteca estava lotada. Ele posto à frente do palco, ele veio comigo, né? Já fomos juntos para a atividade e começa a fazer show para que eu desse um sinal para ele. Tipo, com quem diz, eu sou amigo dele. E eu, tipo, bem longe. Quando vejo, eu vou e queria me bater. Agora estás convencido nessa câmera? Eu disse, não. É tanta gente para ver. Tu já és meu, tu já és próximo. Não precisas disso. Tu já não precisas de prova nenhuma. Agora aquelas pessoas que vieram ver hoje, nunca me viram antes. Não entendeste a mensagem dele. Ele queria mostrar para as pessoas que é teu amigo. Mas ficou chateado comigo um mês. Hoje em dia Deus o tem. Era muito amigo dos amigos dele. Protetor, super protetor também. Não vou dizer o nome, mas sentimos a falta dele, nos deixou há pouco tempo. Era um grande compadre, um grande amigo. Inclusive tinha esse lado da apreciação. Eu tive que lhe convencer, eu levei um mês a dizer, olha, não é isso. Eu quando estava a olhar para ti, tinha outras pessoas a olhar. Precisavam mais da minha atenção do que a ti. Tu já vieste comigo, tu vais comigo para o Cubico. Nós somos vizinhos. Aquelas pessoas não. Mesmo assim não curti. Essa noite mesmo, olha, não falou comigo. Foi para casa. Passou um mês. Disse, olha, eu ainda não te perdoei. Isso no início. Ou seja, tens que lidar com os conhecidos, tens que lidar com os amigos, tens que lidar com os desconhecidos. É tipo algo assim muito sensível, né? Muito sensível. As pessoas são flor. As pessoas são flor. E às vezes sentem uma coisa tão pequena, tipo ela vem a falar contigo, se eu olhar de repente ali ao lado e ir falar contigo no momento em que ela vinha falar comigo, ela vai se sentir um bocado envergonhada, mas eu não fiz de propósito. Claro, sem intenção nenhuma, né? Tu me chamaste, no momento em que ela vinha ter comigo, eu aí ter contigo e olho ela vir ter comigo e vou ter contigo, mas também não quer dizer que ela não pode vir ter connosco aqui, né? Então há coisas que às vezes somos muito mal entendidos nesse aspecto da fama. Peço aos artistas que tenham muita paciência em lidar com isso. Por outro lado, são pessoas muito fáceis de estar em más línguas, né? Ou seja, de serem blasfemiadas. Sim. As pessoas mais fáceis de toda a gente falar são os artistas. Né? Ou seja, não são músicos, jornalistas. Sim, pessoas que têm uma imagem a proteger. Então, essa é a parte mais complexa para mim e mais dura da música. Posso só dar espaço aqui para 2 perguntas, para o Jota e para a Petra, se tiver mais uns. Que infelizmente o tempo passou muito rápido.
Algum erro que tu tenhas cometido neste iniciar da fama e que talvez até possa servir como conselho para outros artistas que ainda vão lidar com isso ou estão a lidar com isso? Algum erro que tu tenhas cometido e que hoje terias evitado fazer? Vários. Por exemplo, falhar, né? Falhar os compromissos. Houve uma altura também que diz que a fama às vezes nos sobe a cabeça, né? Então o artista, quando está no início, é recheado de emoções, de pessoas que estão à sua volta a sustentar aquele emo do artista. Aquele ego. Yeah. Posteriormente, nessa fase inicial, quando nós somos mais novos, né? Eu passei por isso, às vezes não sabemos valorizar bem o quanto estamos bem ligados. E acabamos por perder tudo, né? Como depois de começar do zero, por esses pequenos entraves, essas pequenas irresponsabilidades que nós temos de emoção. Há uma psicóloga, acho que ela é portuguesa, é nova também, que fala muito disso. Diz que nós africanos temos muito problema de emoção. Que para nós atingirmos uma boa gestão, qualquer área que nós possamos ter, é importante que nós não nos emocionemos. Então nós fazemos o contrário. Essa tamanha emoção nos faz errar por vezes, em vezes que não, pronto, que podiam ser únicas, né? Então, portanto, termos mais cuidado com a emoção, podemos transbordar, valorizar cada fã que aprecia o nosso trabalho, valorizar as entidades que querem promover o nosso trabalho, não colocar o dinheiro à frente, né, como primeira regra nos projetos, né, porque isso, se hoje somos a comunidade que somos, graças à união também que tivemos para cá chegar, né? Nada foi feito do hoje para amanhã, já é grande. Tudo foi paulatinamente e foi crescendo. Então esse crescimento que o artista tem de ter, tem que ser paulatino, tem que aceitar os seus desafios e evitar a vergonha, né? Ter vergonha, tipo do público, vergonha de expor a sua verdadeira essência. Boa. Obrigada. Já teve alguma pergunta? Vou roubar as tuas perguntas. O que é que o Elvio de hoje diria para o Elvio do início? Que seja menos emocionado, tá bem, rapaz? Agora dá frequência. É isso aí, diria para que sejasse menos emocionado. Sejasse mais concentrado e valorizasse um bocadinho mais os compromissos. Alguns perdidos, né? Mas acho que as portas não se fecharam, mas podem ser reconquistadas. Como Elvis define a vida em uma palavra? A vida é uma palavra. Responsabilidade. Okay. Boa. Elvis, obrigado por ter estado connosco. Vamos agora pedir que faças a pergunta. A pergunta para o próximo convidado ou convidada, que também ainda não sabemos. Acho que sim, para esta câmera. Sim, para aquela câmera ali. Se apresenta. Eu sou o Elvio e vou deixar aqui a minha pergunta para o próximo convidado. Qual será o futuro dos imigrantes africanos e, por sua vez, será um sucesso? Essas perguntas parecem da escola, da prova. Elvio, obrigado. Muito obrigada. Nós temos o nosso patrocínio. Sim, gostas de chocolate? Gosto. Pronto, nós temos aqui o nosso patrocínio que é chocolate, boutique chocolate. Que bom. Que bom. Muito obrigada. Quando tiveres uma festa, um aniversário, um casamento também, temos também a nossa patrocinadora. Isto é a marca? É a vossa marca? É o nosso logo. É o nosso logotipo e é do nosso patrocinador. O Chocolate Boutique é que faz os chocolates para todos os nossos convidados. Já estão a ser comercializados. Todos os chocolates aí dentro estão com a nossa marca. Então? Então. Eu nunca recebi chocolate, né? Você come correndo, você não Essas delícias de mar aqui atrás. Os convidados não tem dão um para azul, nós. Tem tudo. É muito creme, bom. né? É muito Muito bom. Elvis,
Para fechar. Pera, deixa eu também falar uma coisa. E se tiveres alguma festa, algum aniversário, nós temos a nossa patrocinadora Cléo Carvalho Inventos. Também podes contactar, que também aqui é a nossa apoiante do programa e faz decorações incríveis. Eu vou deixar o meu número portanto, para concertos. Não sei o que era melhor fazer. Se quiseres, podes deixar depois e a edição coloca aqui em baixo. Exatamente, se calhar fica mais fácil. Vou deixar 2 contactos. Está bem, está bem. Vou deixar os 2, o meu e do empresário. Claro que sim. Se quiser deixar agora, pode deixar também. Pode deixar também. Pode deixar. Eu deixei lá o telefone, assim, vou dizer assim. Depois vai aparecer aqui em baixo, na descrição também aqui do episódio, vão estar os contactos. Mas queria pedir especialmente que para todos aqueles que acham que o Elvio deixou de cantar, que já não me têm visto nos palcos, muitas vezes eu não estou nos palcos em Portugal porque estou nos palcos de Angola ou porque estou nos palcos de Moçambique. Então, nós quando desaparecemos é por esse fato. Mas se não tiver a acompanhar todas as novidades, visite o canal Elvio, canal no YouTube, o Spotify, Tua Pandula Sukuyanga, com o U ou com o W, ou o Noma da Stars TV, para poder acompanhar todas as novidades. Boa, também vamos deixar tudo na descrição do episódio, que assim é mais fácil as pessoas acessarem diretamente aos links. Tá bem. Instagram, Elvio_Vidal. Boa. Penso que a gente, mais uma amizade, que possamos continuar esta jornada juntos. E o Madrinho ia pedir alguma coisa? Não, eu ia pedir ao Elvis para fecharmos o programa com algo que o Elvis disse que canta, que é fado. De forma diferente, exatamente. Olha, este é mesmo um exclusivo. Esta é uma música. Como é que um samba pode se enquadrar tanto ao fado? Exato, fado, eu fiquei com aquilo. Então vamos fechar com fado hoje. Recém-chegado ao país das maravilhas, buscando oportunidade de trocar de sapatilhas, minhas tilhas, nossas tilhas. Entro na cidade pela porta do estrangeiro, vaso na poeira, não sou forasteiro, sou de bola, sou de trapo, sou esmola, sou farrapo. Oi. Bem. Obrigada. Obrigada a vocês que estiveram desse lado. Estaremos juntos daqui a 15 dias. Não se esqueçam de clicar aqui no sininho para acompanharem todas as novidades. E até lá. Malembe. Obrigada, Elma. E tchau a vocês aí em casa. Tchau. Do outro lado. Malembe. I don't wanna play you, I don't wanna do you.